Meu nome é Carlos Mendes, tenho 42 anos e há mais de uma década que eu rodo essa cidade como vigia noturno. Já fiz de tudo um pouco nessa vida, cuidei de escolas vazias, corredores de hospitais silenciosos, galpões industriais, obras inacabadas que nunca viram a luz do dia. Mas de todas as noites que eu já passei em claro, nenhuma, absolutamente nenhuma me marcou tanto quanto aquela no antigo prédio Aurora, bem no coração de São Paulo. Eu sei, quando eu começo a contar essa história, muita gente acha que é invenção, que é coisa da minha cabeça, cansaço da madrugada, mas cada palavra que eu vou dizer aqui é a mais pura verdade. E se eu pudesse, se existisse um jeito, eu daria tudo o que eu tenho só para esquecer o que eu vi naquele lugar maldito. Mas eu não consigo, e para provar que não foi um sonho, que não foi um delírio, eu ainda guardo comigo um relógio quebrado. Ele é a prova de que o tempo parou para mim naquela noite. O Aurora era um prédio comercial antigo, daqueles cinzentos, construído lá pelos anos 60, um gigante de concreto que já tinha visto dias melhores. A essa altura, quase todos os andares estavam abandonados, vazios. Só o térreo e o primeiro andar ainda tinham alguns escritórios funcionando, teimando em existir. A minha rotina era a mesma de sempre, simples e previsível. Meu turno começava pontualmente às 10 da noite e terminava às 6 da manhã, quando o sol começava a pintar o céu. Era só bater o ponto, fazer a ronda inicial, checar todas as portas e depois me trancar na guarita com meu café invariavelmente frio e meu radinho de pilha chiando notícias da madrugada. Com o passar do tempo, eu juro que até aprendi a gostar daquele silêncio. A cidade lá fora dormia, e tudo o que eu ouvia era a sinfonia do prédio, os estalos da estrutura se assentando, o assobio do vento passando pelas frestas das janelas e aquele elevador. O elevador era velho, e cada movimento dele parecia um gemido de dor, como se alguém ou alguma coisa estivesse empurrando as portas por dentro, lutando para sair. Era um som que arrepiava, mas que com o tempo eu me acostumei. Pelo menos era o que eu pensava. Naquela noite, tudo começou exatamente igual a todas as outras. O relógio na parede da guarita marcava quase 2:30 da manhã quando eu ouvi um barulho que me fez pular da cadeira. Não era o vento, não era o prédio estalando. Eram passos. Claramente passos. E eles vinham de cima do sexto andar, um andar que eu sabia que estava completamente vazio. Peguei minha lanterna, sentindo o coração começar a bater um pouco mais forte. Subi pelas escadas, degrau por degrau, porque o bendito elevador estava quebrado há dias. Pelo menos era o que o síndico dizia. A cada andar que eu subia, o ar parecia ficar mais denso, mais gelado. Terceiro, quarto, quinto. Quando finalmente cheguei no sexto andar, o cenário me deixou em alerta. As luzes de emergência piscavam sem parar, lançando sombras dançantes pelo corredor longo e escuro. E foi aí que eu vi as pegadas, marcas molhadas, nítidas, desenhadas no chão empoeirado, como se alguém tivesse saído de uma piscina e caminhado por ali segundos antes. Elas levavam diretamente a uma das salas desocupadas no final do corredor. A porta estava entreaberta. O chão do corredor inteiro estava seco, coberto por uma fina camada de poeira. Apenas aquelas pegadas brilhavam sob a luz da minha lanterna, uma trilha úmida e inexplicável. Eu me aproximei devagar, chamei. Tem alguém aí? É o vigia. Nenhuma resposta, apenas o som da minha própria respiração. Empurrei a porta devagar, o rangido da dobradiça ecoou pelo silêncio e um cheiro forte, podre invadiu minhas narinas. Cheiro de mofo, de lugar fechado há muito tempo, e de água parada, como um porão inundado. A luz da lanterna tremia na minha mão, o feixe de luz dançando pelas paredes descascadas. Por um segundo, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu vi algo, um reflexo no vidro quebrado da janela no fundo da sala. Uma silhueta escura, uma sombra humana, parada atrás de mim, no corredor. Meu sangue gelou. Eu me virei num rompante, o coração na boca, a lanterna varrendo a escuridão de onde eu vim. Não havia ninguém, absolutamente ninguém. Só o corredor vazio e o som distante. O som inconfundível do elevador, se abrindo sozinho. Desci aquelas escadas como um louco, quase tropeçando nos meus próprios pés, o coração martelando no peito, ecoando nos meus ouvidos. Quando cheguei de volta ao térreo, ofegante, a primeira coisa que olhei foi o painel do elevador. A luzinha vermelha indicava que ele estava parado no sexto andar, exatamente onde eu estava. Mas, mesmo com o painel marcando o sexto, eu podia ouvir, claro como o dia, o barulho dele descendo, o cabo de aço correndo, o mecanismo rangendo. 5, 4, 3,
2. De repente, o interfone da portaria tocou. Um som estridente que cortou o silêncio e quase me fez ter um infarto. Atendi, a mão tremendo tanto que mal conseguia segurar o aparelho. Alô, portaria, eu disse, a voz falhando. Do outro lado, silêncio absoluto. E então, um som de água escorrendo, borbulhando, como se a pessoa que ligou estivesse com o rosto submerso dentro de um poço fundo e escuro. Com a voz que mal saía, eu sussurrei. Quem está aí? Nada, nenhuma resposta. Só aquele barulho horrível de água. Olhei de novo para o painel. O elevador tinha parado, a luz vermelha agora indicava o segundo andar, e antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, o din clássico e metálico ecoou pelo hall de entrada. A porta do elevador se abriu, movido por uma curiosidade doentia, misturada com pânico. Eu corri até o grande espelho que cobria a parede do hall, posicionado de forma que eu pudesse ver o interior do elevador sem me expor diretamente. E o meu reflexo mostrou, um homem parado dentro do elevador. Ele usava um terno escuro, antigo, completamente encharcado, pingando água no chão. A cabeça dele estava inclinada para o lado, num ângulo esquisito. E os olhos estavam fixos em mim, através do espelho. Por um segundo foi como se todo o ar do prédio tivesse sido sugado. Eu não conseguia respirar, não conseguia me mover, e foi ali, paralisado, olhando aquele reflexo imóvel e encharcado, que a minha mente fez uma conexão terrível. Eu já tinha visto aquele rosto antes. Na parede da recepção, ao lado da minha guarita, havia uma galeria de fotos antigas, em preto e branco. Uma delas mostrava o fundador do prédio, o primeiro dono do Aurora. O nome dele era Arthur Menezes. E a legenda da foto contava uma história trágica. Ele morreu afogado no alagamento do subsolo do próprio prédio. Em 1983, as portas do elevador se fecharam num baque surdo e aquele som foi o último que ele fez. Nunca mais funcionou depois daquela noite. No dia seguinte, assim que o síndico chegou, eu contei tudo, cada detalhe. Ele me olhou com pena, achando que eu estava louco, e jurou de pés juntos que o elevador estava desligado do quadro geral de energia havia semanas. Impossível ele ter se movido. Desesperado, eu pedi para ver as fitas das câmeras de segurança. Nós passamos a manhã inteira olhando as gravações daquela madrugada. Nenhuma câmera mostrava o elevador se movendo. Nenhuma câmera me mostrava subindo ou descendo as escadas. Era como se eu tivesse desaparecido por quase 10 minutos. A única coisa anormal era o relógio da guarita. Na gravação, ele parou de funcionar exatamente às 2h37 da manhã. O mesmo relógio que eu guardo até hoje. E toda madrugada desde aquela noite, nesse mesmo horário. Onde quer que eu esteja, o meu interfone toca. Mesmo quando eu estou em casa, sozinho. 1, 2, 3 vezes. E quando eu atendo, é sempre a mesma coisa. Silêncio e o som de água escorrendo. Eu ainda trabalho como vigia, é a única coisa que eu sei fazer. Mas eu nunca mais, em hipótese alguma, aceitei um turno noturno em um prédio antigo. Porque eu sei que algumas histórias não morrem, elas apenas esperam a noite chegar para serem contadas de novo. Obrigado por ouvir meu relato até o fim. Se histórias como essa te intrigam, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima e boa noite.